tirar a máscara. Excelentíssimos senhores vereadores, autoridades aqui presentes, espectadores da internet, senhoras e senhores, boa noite. Desde os primórdios da humanidade, o homem aprendeu a olhar para o céu. Levantava os olhos, admirava as estrelas e tudo que brilhava. Com o tempo, começou, tal qual criança, a ligar os pontos e imaginava desenhos: Áries, Ursa Maior, Escorpião, e dali surgiram as chamadas constelações. Histórias um tanto quanto lúdicas povoavam a mente, criando a mitologia. Todo um misticismo em cima do movimento dos astros. Foi necessário que milhares de anos se passassem até que Galileu pudesse construir o primeiro telescópio ainda rudimentar e começar a observar as características daqueles astros. Mas foi em pleno século XVII que um jovem estudante de matemática inglês, observando uma maçã que caía, parou para analisar. Por que ela vai ao chão? Por milhares e milhares de anos, caíram não só maçãs, goiabas, jacas, quaisquer outras frutas, e nós simplesmente as comemos. Mas ele avaliava de um ponto de vista novo. Por que ela desce e não sobe? E a partir daquele momento, Isaac Newton começaria a investigar a força que atrai os corpos até o chão, que posteriormente seria conhecido como a força da gravitação ou de atração entre os planetas. Diante de todo o seu avanço na física, não existia matemática capaz de resolver as dúvidas e os problemas que ele propunha. Então, ele avança e desenvolve as derivadas, o cálculo diferencial, o cálculo integral, aquilo que é a base da engenharia de hoje. E, com novas regras agora delineando, nós compreendíamos como os astros se mantinham circulando uns ao redor dos outros. Isso foi a prova definitiva do heliocentrismo, de que a Terra gira em torno do Sol. Só seria substituído posteriormente pela lei de Albert Einstein, quando ele simplesmente desvenda a lei da relatividade. Mas foi esse conhecimento que rompeu com o misticismo que existia e que lá atrás deu origem à astrologia e todas as ideias místicas que nossos selvagens cultuaram até os dias recentes. Pois bem, algum tempo atrás, na cidade de Hydesville, na Califórnia, nos Estados Unidos, para falar a verdade, ainda no século XVIII, na sua segunda metade, a família Fox mudaria-se para uma nova residência. Mas lá chegando, começa a assustar-se com uma série de ruídos que povoavam o ambiente e que não tinham explicação. Eram ruídos secos que saíam da madeira aleatoriamente, aparentemente. Mas as crianças têm o hábito de brincar e criar historinhas em cima de tudo. Como o ruído assemelhava-se ao bater de uma pata de uma cabra sobre a madeira, elas apelidam de pé de cabra e começam a fazer brincadeiras. Senhor pé de cabra, bata uma vez, e o ruído aparecia. Bata duas, e mais uma vez estava presente. Dentro de pouco tempo, aquela brincadeira avança
estipularam um número de batidas para cada letra do alfabeto e começaram a formar-se palavras, começaram a formar-se frases. A origem foi determinada como sendo de um mascate, Charles Rosna, que disse que numa certa vez, passando por aquela casa, pediu pousada por uma noite, mas que, durante o sono, interessado nas posses que ele carregava consigo, o morador o assassinara e o enterrara na adega. Então, posteriormente, derrubando-se uma parede dessa adega, são encontrados os restos mortais. Naquela cidade, a casa encontra-se preservada até os dias de hoje, como a sede da origem do moderno espiritualismo. A partir daquele instante, os ruídos e os efeitos começariam a aparecer por toda parte do mundo. Na Europa, isso torna-se moda. Isso vira brincadeira de festas. Vamos lembrar que não existia internet, não existia televisão, não existia qualquer outro tipo de distração. Então, nas festas, as pessoas se reuniam ao redor de uma mesa para brincar e observar os resultados de copos que giravam, de mesas e cadeiras que batiam os pés, e, posteriormente, de móveis que flutuavam, erguendo-se no ar sem nenhuma sustentação. Aquilo passa a espalhar-se por toda a Europa, mas na sociedade parisiense era a principal moda, a principal atração dos eventos. Um professor da Universidade de Pestalozzi, Hippolyte Léon Denisard Rivail, certa vez convidado a estar em tais eventos, uma vez que ele tinha uma postura séria, dominando diversas ciências e não se ligando a brincadeiras, ele recusou enquanto possível, até que um dia um amigo o pega no contrapé, daquele jeito que você não consegue dizer um não, e ele é levado até o ambiente onde aconteciam tais fatos. Lá, quando ele vê um móvel elevar-se no céu, no ar, girando em torno de si mesmo e girando ao redor do cômodo, ele começa a imaginar que ali poderia existir qualquer tipo de fraude, e procura por fios, procura por qualquer tipo de ilusionismo que pudesse estar enganando as pessoas. Mas, diante da inexistência, ele começa, então, a avaliar a possibilidade da existência de uma nova força a ser investigada. A eletricidade é invisível, o magnetismo é invisível, a força que atrai os astros, a gravidade, é invisível. Poderia existir uma nova força que fizesse refletir o movimento dos astros naqueles móveis de uma forma miniatura, reproduzindo o seu translar pelo ar. Então ele começa uma investigação para tentar compreender a origem daquela movimentação. Mas depara-se com mais um fato assustador, porque não eram somente móveis que flutuavam e que batiam com os pés, mas, através do mesmo alfabeto de batidas, aqueles móveis conseguiam formar palavras, conseguiam formar frases. Como pode existir um efeito inteligente de uma causa não inteligente? Deduzindo, então, haver uma inteligência por trás daquilo, ele questiona: que são vocês? E a resposta são espíritos. Dali para frente começa um diálogo que permitiria a coordenação de ideias e a revelação de conhecimentos que até então não fazia parte da bagagem humana. Ele, então, questiona naquela que seria levada como a primeira pergunta do livro que publicaria. Número 1, o que é Deus? Deixando à margem para uma explicação que fugisse a um personalismo. E a resposta traz inteligência suprema, causa primária de todas as coisas. Eu sou apaixonado por essa pergunta, porque
Isso mudou minha vida. Eu estou acostumado com aquelas tirinhas de jornais que nós vemos um velho de barba branca, de túnica branca, de cabelos longos, brancos, lá em cima numa nuvem e que nós já reconhecemos como Deus. Nunca tinha visto uma foto dele, mas eu sei que é Deus. Mas quando eu analisei essa pergunta, rasgou-se essa imagem, porque qual a forma de uma inteligência? Qual o tamanho? Qual a cor? Nós não temos como descrever. Deus é muito mais abstrato do que se pensava. Então o professor Hipólito começa a coordenar inúmeras perguntas, de forma a organizar as ideias para chegar a uma conclusão de que era a origem e quais eram as informações que chegariam. Dali ele consegue conceber, na organização de ideias, a existência da vida após a vida, a existência da reencarnação, que é a sequência de vidas, a existência da lei de causa e efeito, cujas consequências dos nossos atos recaem sobre nós mesmos. Mas o simples fato de entender que espíritos são seres que, vivos após findar a vida do corpo orgânico, permaneciam com a sua individualidade e vida preservados, aquilo mudava tudo. Tal qual Isaac Newton, que revelou a lei da gravidade, não alterou o movimento dos corpos celestes, mas deu ao homem uma visão que jamais tivera, e nós passamos a romper com o misticismo e compreendemos o universo que nós estamos imersos. A nova visão, coordenada pela obra que seria publicada no ano de 1857, intitulada O Livro dos Espíritos, mudaria o mundo. Mudaria o mundo por matar a morte. Mudaria o mundo por estender a vida. Mudaria o mundo por permitir o homem, pela primeira vez, começar a compreender o que antes era somente místico, mas a própria lei de Deus. Não é uma invasão, é um dar a conhecer, oferecido por Deus, para que o homem, agora atingindo a sua maioridade espiritual, pudesse compreender a si mesmo e a tudo. O professor Hipólito, sabendo não ser o detentor dos direitos autorais daquela obra, assinaria com um pseudônimo, que seria Allan Kardec, pois reconhecia que a obra não lhe pertencia. Mas ele prosseguiria na sua investigação, entre mais de 1000 perguntas que compõem uma obra extremamente interessante e outras obras que posteriormente foram publicadas, e ele vai adiante na pergunta de número 621, quando ele questiona: onde está escrita a lei de Deus? E, para nosso choque, a resposta não foi o Alcorão, não foi a Bíblia, não foi nenhum dos livros sagrados, com todo respeito a todos. A resposta, de uma forma simplória, foi: na consciência do homem. E nós trazemos a lei de Deus grafada em letras indeléveis em nossas consciências. Se pegarmos um selvagem da tribo mais distante, que não tenha tido sequer contato com a humanidade, ele traz em si princípios de certo e errado. Ele traz em si princípios de ética, porque a lei de Deus nos foi oferecida indistintamente, e nós a gravamos ao longo dos milênios. Nós registramos conosco
uma religião que não tem título, mas que é interna, inerente do ser humano. Por isso, em todas as tribos, para todo lado, construía-se totens, erguiam-se monumentos para deuses, porque existia uma consciência da existência de uma força maior, daquela inteligência suprema, ainda que não pudesse ser compreendida. Mas Kardec não se mantém, não se detém naquela pergunta, e ele pega 621 e coloca o item A. Visto que o homem traz à sua consciência a lei de Deus, que necessidade havia dela lhe ser revelada? É fácil olharmos para o mundo. Se nós trazemos a legislação divina gravada em nossa consciência, como podemos imaginar um mundo repleto de iniquidade? Repleto de escândalos, de corrupção, de atitudes agressivas, violentas contra a vida, contra a segurança de outros. Nós não precisamos passar por CPIs, não precisamos passar por inquéritos ou investigações. Nós trazemos um delegado dentro de nós, que nos policia a todo o tempo, nos dizendo quando estamos certo, quando estamos errado. Não existe um ser humano sequer que não traga a consciência de quando traça seus passos dentro do desequilíbrio. Então, por que é que nós caminhamos para o errado se temos a consciência do certo? Mas a resposta da pergunta 621A foi: ele a esquecera ou a desprezara. Esquecemos quando simplesmente tumultuamos a nossa mente com interesses mesquinhos ou imediatos e não paramos para pensar no certo e errado. Mas grande parte das vezes a voz da consciência nos chama a atenção para a conduta correta, mas nós priorizamos interesses imediatos, quer sejam financeiros, quer sejam das nossas vicissitudes, ou quaisquer outros que sejam. Então nós priorizamos outras coisas e agimos dentro do desequilíbrio, causando esse caos que nós assistimos há séculos na história da humanidade. Era necessário, sim, que alguém viesse nos recordar quais eram as leis de Deus. Aí Kardec, não satisfeito, bateu na pergunta 622. Confiou Deus a certos homens a missão de revelar a sua lei? E a resposta foi: indubitavelmente, em todos os tempos houveram homens que tiveram essa missão. São espíritos superiores que encarnam com o fim de fazer progredir a humanidade. O eminente filósofo, um dos maiores filósofos da doutrina espírita, Leon Denis, em sua obra Cristianismo e Espiritismo, complementa esta resposta dizendo: não só em todos os tempos, mas em todos os lugares, diante de todos os matizes da vida humana, quer sejam culturas diferentes, quer sejam cores de peles diferentes, quer sejam localizações diferentes, todos receberam mensageiros que vieram trazer à tona uma recordação de que essa lei gravada em nossas consciências encontrava-se sendo esquecida ou desprezada. Mas, mais uma vez, o professor Hippolyte foi adiante, na 623. O que hão pretendido instruir os homens na lei de Deus, não se tem enganado algumas vezes, fazendo-se transviar por meio de falsos princípios? E os espíritos responderam: certamente hão dado causa a que os homens se transviassem aqueles que não eram inspirados por Deus e que, por ambição, tomaram sobre si o encargo de que não lhes fora cometido. Todavia, como era afinal homens de gênios, mesmo entre os erros que ensinaram, grandes virtudes muitas vezes se encontraram.
E aí ele questiona: qual o caráter do verdadeiro profeta? O verdadeiro profeta é um homem de bem, inspirado por Deus. Podeis reconhecê-lo pelas suas palavras e pelos seus atos. Impossível que Deus se sirva da boca mentirosa para ensinar a verdade. E finalizando as perguntas, a de 625. Qual o tipo mais perfeito que Deus tem oferecido ao homem para lhe servir de guia e modelo? E os espíritos utilizam 5 letras. Jesus. É o modelo para ser seguido. É o modelo para ser imitado. É o Criador do nosso orbe. Filho de Deus, tal qual nós somos, mas numa posição avantajada, no qual é capaz de agir somente dentro do bem. Quando nós folheamos as páginas do Evangelho, não encontramos somente parábolas, historinhas, que ilustram ou trazem cunho moral. Nós estamos mergulhando na vida de Jesus. Nós estamos adentrando como um pequeno diário que narra o que ele viveu durante o período que aqui esteve, em pormenores de determinadas passagens de sua existência, alguns narrados por Lucas depois de entrevistar Maria, quanto ao nascimento do Cristo, outros tanto similares, narrados pelos outros apóstolos, alguns que viveram com ele e outros que conseguiram coletar as informações a partir de outros apóstolos. E dentro desse evangelho, é impossível nós mergulharmos sem nos envolvermos com a história do Cristo. Aqueles que simplesmente folheiam e que encontram historinhas do evangelho, é porque o fazem superficialmente, não deixando a sua razão, não deixando que o seu coração penetre dentro daquela vivência que aconteceu. Não é somente olhar alguém que vai até uma figueira para colher um figo, mas imaginar-se sentindo o cheiro do figo, sentindo o cheiro dos currais, a textura da areia ou a água do mar sob seus pés. É tal qual os autores modernos que dispõem de grandes recursos literários conseguir transportar-se para dentro da história, porque o Evangelho não foi escrito por nenhum grande autor, foram por homens semi-analfabetos e que não dispunham de recursos. Mas quando nós adentramos, não tem como deixar de nos envolvermos com a história do Cristo. O historiador francês Ernest Renan, que foi obrigado pelos pais, uma escolha de família, a seguir a carreira eclesiástica, com o passar dos anos, deparou-se com incompreensões perante os dogmas que lhe eram impostos. Ele recusava a escolástica da igreja, e pouco antes de ser ordenado padre, ele abandona a carreira que mergulhara desde a adolescência e resolve viver uma vida como cético, não mais aceitando tudo aquilo que lhe houvera sido imposto até então. Torna-se um grande historiador, torna-se um grande francês, e certa vez, a mando do rei da França, ele é enviado à Fenícia numa missão de trabalho. Vai em família e leva consigo sua irmã mais velha, que houvera o criado no papel de progenitora. E, durante essa viagem, Henriette, sua irmã, cai em leito de morte. E durante o momento que ela estava convalescente, ele que nutria por ela não só o amor de irmão, mas o amor de filho praticamente, dá todo o cuidado que fosse possível para mantê-la confortável. Então ela lhe pede: Renan, leia para mim o Evangelho.
E ele, que fugira daquelas letras que tanto lhe forçaram no passado, começa então a ler os evangelhos para ela, sequencialmente, um após o outro. Agora não mais por imposição, mas pelo sentimento que nutria por aquela pessoa que estava convalescente. E naquele instante, ele mergulha na personalidade de Jesus. Apaixona-se pelo Mestre e posteriormente publicaria a vida de Jesus. Um dos livros mais importantes daquele século, no qual ele descreveria o Cristo como um ser incomparável. Ele aprendera a extrair daquelas mesmas letras que nós lemos o conteúdo sublime. Ele mergulhara na alma do próprio Cristo e compreendia agora aquelas palavras, não mais como uma simples leitura, mas algo que vinha de um coração mais nobre. E quem não se encantaria a olhar para os olhos do Cristo e ouvir ele dizer: quem vê a mim, vê ao Pai. Nós que não conseguimos enxergar Deus, teríamos Deus materializado à nossa frente? Mas separando a personalidade de filho da personalidade do Pai, queria dizer Jesus que ele, em seus atos, palavras e pensamentos, era a personificação da própria lei de Deus. Ele era a personificação da própria vontade de Deus. E quando o víamos agir, quando o ouvíamos falar, simplesmente estávamos assistindo à materialização do próprio pensamento de Deus aqui na terra. E é nessa condição, transportados para essa nova visão do Cristo, que nós vamos ao Evangelho de Mateus, no capítulo 22, quando um fariseu pergunta: Mestre, qual é o maior mandamento da lei? Assevera-lhe então Jesus: amarás o Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma e com toda a tua inteligência. Este é o primeiro e maior dos mandamentos. O segundo, semelhante a este, é: amarás ao teu próximo como a ti mesmo. Estes dois mandamentos estão sujeitos toda a lei e os profetas. Portanto, se nós pegássemos tudo aquilo que o Cristo nos trouxe, tudo aquilo que os profetas que o antecederam também trouxeram, batêssemos num liquidificador, nós teríamos a seguinte síntese: amar a Deus sobre todas as coisas e amar ao próximo como a ti mesmo. Aí, toda a lei e os profetas. E quando nós pegamos para folhear os livros sagrados dos muçulmanos, dos hindus, dos budistas e quaisquer outros que estão espalhados pelos emissários que povoaram a terra, trazendo-nos a recordação da lei que encontra-se grafada em nossa consciência, encontraremos dentro de todos: fazei ao próximo aquilo que gostaria que fosse feito a ti mesmo. Ou seja, essa é a única lição que abraça todas as outras e que é trazida por todos os livros sagrados. Essa é a essência da lei que encontra-se grafada em nossas consciências e que nos puxa a orelha quando nós agimos pensando exclusivamente em nós mesmos no dia a dia. É aquilo que nos mostra quando nós estamos dando passos tortuosos. Então, nós paramos diante disso para pensar. A única coisa que nós precisamos fazer aqui na Terra é aprendermos a conviver uns com os outros. E esse é o grande problema que nós temos.
É a parte mais difícil da nossa vida, é convivermos uns com os outros. Por isso nós desprezamos as leis que a consciência nos cobra. Por isso são necessários livros sagrados tão belos, tão importantes para a humanidade, para nos cobrar aquilo que nós desprezamos da nossa consciência. Nós temos a voz de Deus falando através dela. Nós temos a lei de Deus manifestando-se através dela. Só que nós estamos acostumados a circunscrever Deus à nossa vontade. Perdoai 70 vezes 7 vezes. Mas tem gente que não merece perdão, né? Aquele que comete crime hediondo, aquele que comete isso, que comete aquilo, principalmente aquele que me rouba, aquele não merece perdão. Então nós começamos a escolher quando a lei de Deus pode e deve ser aplicada, já que somos juízes com autoridade para isso. Nós escolhemos como deve ser cobrado, ou de quem deve ser cobrado a conduta. Não de nós, é claro. Por isso, muitas vezes, somos hipócritas. Quando fazemos a prece que nos foi ensinada e falamos, seja feita a vossa vontade, porque de boca trancada pensamos, desde que de acordo com a nossa, porque nós não queremos que seja feita a vontade de Deus, nós queremos que seja feita a nossa vontade. E aí encontra-se o porquê de precisarmos constantemente recorrermos às maravilhosas e importantes instituições religiosas de todos os matizes, quer sejam cristãs ou não, para que nos cobre o que nós omitimos diante da nossa consciência. Tal qual Newton revelou, a lei da gravidade, sem alterar o movimento dos astros do espaço, revelou as leis da física, sem alterar os acontecimentos, mas apenas permitindo que elas fossem compreendidos à lei da razão. A doutrina espírita vem nos oferecer uma compreensão racional da maravilhosa lei de amor, nos oferecida pelo Cristo, exemplificado em cada passo que deu aqui na terra. Não mais simplesmente entendendo que Deus nos impõe vontades, mas compreendendo a vontade de Deus, a partir do momento que a sua legislação começa a ficar clara, menos mística e mais racional. Quem pega as obras de Manuel Filomeno de Miranda, publicado pela psicografia de Divaldo Pereira Franco, de André Luiz, psicografado por Chico Xavier, e inúmeros outros que narram a vida no plano espiritual, vamos ver, principalmente o André Luiz, entrevistando diversas pessoas que, no pós-túmulo, relatam as consequências que sofreram dos desequilíbrios que viveram aqui na Terra, dando-nos a possibilidade de aplicar em nossas vidas, dando-nos a possibilidade de enxergar no exemplo de outros aquilo que nós passamos e começar a imaginar as consequências de uma forma palpável. A simplesmente entender que a semeadura é livre, mas a colheita racionalmente é obrigatória. Porque se eu planto pimenta, haverei de colher pimenta, não tem como colher maçã. Assim como se eu planto morango, haverei de comer morango. Então, quando nós compreendemos a dinâmica da lei de Deus, nós temos o nosso horizonte ampliado. Diante das dores pelas quais passamos, não simplesmente gritamos diante da agulha como uma criança, mas como adultos que compreendem a utilidade daquela aplicação. Nos submetemos à mesma dor que uma criança se submete chorando, por compreender que o benefício é maior do que aquela dor pontual. Então, quando nós compreendemos a legislação divina, nós passamos a compreender
também todas as circunstâncias nos quais estamos imersos. Por isso, intitulamos a doutrina espírita de Consolador, porque nos permite compreender o amor de Deus, a misericórdia divina, mesmo diante dos processos de dor. Nos faz compreender que nós nunca somos castigados, colhemos algumas vezes as dores que nós oferecemos a outrem no passado. Então, se nós voltarmos agora para a lei de amor ao próximo, e se nós soubéssemos, porque temos condições de saber, que todos os desequilíbrios de hoje recairão sobre o nosso futuro, aquele que levanta as mãos para roubar verbas públicas, que é para roubar de outros, sabendo que lhe faltará no prato mais adiante, talvez não fizesse isso. Aquele que ergue o punho para agredir outra pessoa, uma mulher, uma criança, se compreender que talvez lhe falte as mãos no futuro para cometer tais atos, talvez não voltasse a cometer. Se nós, tendo condições de compreender as consequências dos nossos atos, começarmos a pensar, naturalmente isso há de mudar a nossa forma de agir. O Cristo nos ofereceu uma lei de amor, tanto que no Evangelho de Mateus, sabendo que nós vivenciaríamos tudo isso que nós passamos na comunidade nos dias de hoje, ele foi questionado, ou falou, na verdade, pois tive fome, me destes de comer, tive sede, me deram de beber, fui estrangeiro, vocês me acolheram, necessitei de roupas, e vocês me vestiram, estive enfermo, vocês cuidaram de mim, estive preso, e vocês me visitaram. Então, aqueles justos respondem, Senhor, quando tivemos com fome, demos de comer, ou com sede, te demos de beber? Quando te vimos como estrangeiro, te acolhemos, ou necessitado de roupas e te vestimos? Quando vimos enfermos ou preso e te fomos visitar? Então o rei responderá, digo-vos em verdade que vocês fizeram a qualquer um dos menores dos irmãos, foi a mim que o fizeram. A estender as nossas mãos ao próximo é abraçar o Cristo aqui nessa mesma vida. Estender um olhar, um gesto, qualquer palavra de caridade, é a Ele que o fazemos. E foi por isso que Ele falou, um novo mandamento vos dou, amem-se uns aos outros como eu vos amei. E complementaria dizendo, meus discípulos serão conhecidos por muito se amarem. A doutrina espírita nos propõe, fora da caridade não há salvação. A caridade, hoje, graças a Deus, abraçada por todos os matizes religiosos, é a materialização do amor do Cristo. A caridade é o remédio contra a depressão. A caridade é o remédio contra quase todos os males que nós vivemos psicologicamente. A caridade é a prática daquilo que até hoje nós só pensamos em teoria. Busquemos o Cristo que vive dentro das nossas consciências. Ouçamos a lei de Deus que nos é narrada sem número de versículos, sem detalhes mais, apenas pela noção do que é certo e errado, do que é justo, mas que nos fala a cada minuto de nossas vidas. E nós mudaremos nossas ações. Nós seremos
autores da caridade. Nós seremos autores de sorrisos, de bom dias. Seremos autores de simpatia, do mão que ampara, do ombro que acolhe aquele que sofre. Quando nós formos capazes de ouvir a voz das nossas consciências, quando nós formos capazes de ouvir a voz de Deus, colocar isso em nossas vidas, teremos o Cristo renascendo dentro de nós. E talvez possamos parafrasear as sábias palavras do apóstolo dos gentios, quando em sua carta aos Gálatas relatou: já não sou eu que vivo, é o Cristo que vive em mim. Obrigado a todos pela atenção. Boa noite.